E para falar sobre as classes sociais, recebemos ao vivo no estúdio o professor do Instituto de Ciências Sociais da UFO, Luiz Paulo de Melo Costa. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso informativo, Luiz. Boa noite, Larissa. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre bom estar aqui com vocês, ainda mais para falar desses temas tão importantes, né, como é a ideia das classes sociais, da mobilidade social. Então, estou aqui para contribuir. E ajuda muito na nossa reflexão também sobre esse segmento. Com certeza, né? Eu estava falando aqui nos bastidores, se você, né, não consegue entender, né, se situar na classe social que você pertence, então inclusive, a sua forma de ver o mundo também vai ser um pouco prejudicada, né? Então, classes sociais, eu acho que o primeiro recado que eu dou aqui é, as classes sociais existem, né? Porque você tem teóricos, né, a gente dizendo que as classes sociais já foram superadas, mas está aí dados, inclusive, da OCDE, que nem é, né, uma instituição revolucionária, né, algo do tipo, falando, olha, existe um problema, existe, né, de fato, milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil que não conseguem sair, né, se mobilizar de uma classe social para outra, né? Então, é fundamental entender e compreender a importância, né, de discutir mesmo o que são as classes sociais e a gente poder, inclusive, pensar como se mobilizar a partir disso. Sim. E qual seria o remédio para essa doença crônica no Brasil, né? Da pobreza e fica ali na pobreza, e não consegue, pelo menos, elevar um pouquinho de vida? Olha, Larissa, acho que tem a primeira coisa, né? Se eu falo que as classes sociais existem, né? Porque no caso no Brasil, que a gente vive, né? O que a gente chama que o Brasil é uma formação social capitalista, né? Ou seja, se organiza a partir do modo de produção capitalista, é inerente, né, que as classes sociais existam. Então, de um lado, você vai ter, né, de fato, os trabalhadores, aqueles que não detêm os meios de produção, que só têm a sua força de trabalho para vender, e tem aqueles que detêm, né, os meios de produção, as fábricas, né, os bancos, as terras, que são as classes dominantes, que a gente chama, né, na sociologia de burguesia. Então, essa distinção no capitalismo, ela não tende a desaparecer, pelo contrário, né, ela tende, ainda mais em países mais pobres como o nosso, a periferia do capitalismo, tende que essa desigualdade ela se aprofunde cada vez mais. Aqui está o dado, né? Então, 9 gerações para você ter uma ascensão social mínima, né? Ou seja, né? Então daqui 9 gerações é que possivelmente, né, a gente que é da classe trabalhadora, os nossos filhos, dos filhos dos filhos, que vão conseguir ter essa ascensão. Então, eu acho que o que é possível no capitalismo, como acontece em algumas sociedades, é você mitigar isso, né? Você ter uma diferenciação menor, né, das classes sociais e tudo mais. Mas temos que entender que faz parte dessa estrutura do capitalismo, essa desigualdade social, né, que tem a ver com o lugar que a gente ocupa nesse processo produtivo. Aqui fala muito sobre essa questão de mobilidade social. Uma coisa que é importante, né, e aí eu falo até para os meus alunos, né, quando eu dou aula de sociologia, se você ganha 90 mil reais, você está tão mais próximo, na verdade, né, objetivamente, no mundo real, em termos de classe social, daquele que ganha 2 salários mínimos do que daquele que detém os meios de produção. Então, a renda é importante, a gente consegue pensar sobre a renda, mas se você perde essa renda de 90 mil reais, em 2, 3 meses você vai estar na condição de pobreza que a classe trabalhadora, né, que tem um salário, 2 salários mínimos, ainda está no Brasil, né? Então, isso também é importante da gente pensar. E países mais desenvolvidos também têm alguns exemplos dessa menor, né, diferenciação na sociedade. Sim. Nós temos um processo, né? Você pega os países da Europa do Norte, né, principalmente ali Suécia, Noruega, Dinamarca, você tem de fato um Estado democrático, né, que é chamado de Estado de bem-estar social, que você tem de fato, né, profundas políticas públicas, principalmente saúde e educação, que ajudam, né, a mitigar a desigualdade. Só que qual que é a questão lá, né? A gente estava até conversando também sobre isso. Para você ter um poderoso sistema público de saúde e educação como você tem lá, você vai ter que ter o Estado, né, arrecadando, e aí você tem, nesses casos, né, taxas, né, de impostos, principalmente de renda, né, de riqueza, e aí você vai ter taxas de 40%, né, então, para poder financiar isso. Mas é óbvio, qualquer contrapartida, você tem, de fato, nesses lugares, uma desigualdade muito menor, e você tem, inclusive, contradições muito menores, né? Então, você não só ajuda nesses casos de saúde e educação, a própria violência, né? Então, você vê muito pouco caso de violência, como é na América Latina e tudo mais. Mas é uma forma de você mitigar. Luiz Paulo, me pergunto, não existe desigualdade lá? Existe, né? A desigualdade ela existe, mas ela é em outro nível, né? Então, é o que é possível fazer, né? E a desigualdade aqui no Brasil é drástica. E reflete também na falta de oportunidade que as pessoas têm, que estão na classe mais baixa, né?
A educação, até as políticas públicas também. Né? Não, é por aí, né, Larissa? Acho que você falou uma questão importante, né? A falta de oportunidade, ela se torna estrutural. Porque você pensa, se eu demoro 9 gerações para que minha família consiga ascender socialmente, então se você não tem, de fato, né, uma poderosa educação básica, né, inclusive que remunere bem os professores da educação básica, é um problema também estrutural, que tem estrutura, de fato, né, para atender as crianças. Então, se você não mexe nisso, dificilmente você vai ter uma mobilidade social rápida, né? E aquela questão, a tendência não é mudar a médio prazo, a tendência é reproduzir o que está posto, né? Então, se a gente não mexe, de fato, nessas estruturas sociais que possibilite minimamente as pessoas ascenderem socialmente, até pelo trabalho, né? Então, estamos falando, por exemplo, de uma realidade onde que a gente tem, que sabe que tem trabalhadores que vivem com 1,5 salário por mês, né? Como é que você vai ter condições, por exemplo, de fazer, né, como no caso da matéria, vou investir no meu filho para ele fazer um curso de medicina. A escolha no Brasil, para a grande maioria dos trabalhadores, é sobreviver. Né? É sobreviver. Né? Então, não é só individual, aliás, é muito menos individual, faz parte dessa estrutura. Por isso que é importante ter política pública. Por isso que é importante a gente saber que as classes sociais existem. Né? Porque a partir disso você vai ter, inclusive, o Estado, pensando na própria sociedade, formas, por exemplo, de se articular para construir políticas públicas para poder mudar essa situação, né? Você, aqui no começo, a gente viu a CIUB, né, que é uma associação de classe, né? Ou seja, os empresários, né, os industriais se organizaram e falaram, nós temos interesse enquanto classe, então nós vamos nos organizar para poder lutar pelos nossos interesses. É a mesma coisa dos trabalhadores, né? Nós temos que nos organizar para lutar pelos nossos interesses, ou seja, para que a gente mude, melhore de qualidade de vida. Não estou nem fazendo defesa aqui da revolução, estou falando, né, em outros espaços até faria, mas aqui é a ideia de uma mobilidade social que é importante, né? Então, entender as classes sociais, como elas se organizam, como elas se mobilizam, que elas existem de fato, inclusive elas estão em luta em algum sentido, é muito importante para a gente poder entender o mundo como ele é. Até para evitar as guerras também, né? A violência que aumenta cada dia mais, que as pessoas falam, não tem oportunidade, vai para o crime. Aí fica complicado para todo mundo. Né? Acho que essa escolha é muito complexa, né? Eu acho que eu pelo menos sou um otimista nisso, né? Eu acho que as escolhas que os indivíduos fazem nunca é tão racional assim, do tipo, se eu não tenho oportunidade, eu vou para o crime. Às vezes, como a oportunidade não existe, a porta do crime é a única, né, que é aberta de fato, né? Então, não é uma escolha. Fácil, né? Então, não é nenhuma escolha, na verdade, né? Na verdade, é o caminho que, inclusive, essa estrutura de desigualdade, ela aponta, né? Porque também tem o seguinte, estou falando para você, nós estamos falando aqui que é uma estrutura social, né, que dificilmente muda, né? Que ela muda com muito devagar, lento, né? Muito lento. Então, se você não abre oportunidade, você vai, né, abrir essa outra porta da violência e do crime. E aí não é uma escolha individual, é aquilo que nós, enquanto país, enquanto sociedade, estamos oferecendo para grande parte da juventude, né? Porque é muito isso, né? Então, acho que passa menos por uma escolha individual e, de fato, para essa estrutura, porque tem que lembrar, né? O crime também, ele é funcional, né? A ideia, inclusive, do medo, né, do crime, ele é funcional para manter a gente como a gente está, né? Olha, essa sociedade é violenta demais, então nós temos que construir mais condomínios fechados, pôr mais polícia na rua, e aí, em vez de investir em educação, investir em saúde, saneamento básico. Larissa, o Brasil ainda é um dos países que tem uma desigualdade de saneamento básico. Aqui em Uberlândia a gente sabe, né, é propagado. Nós temos um saneamento básico que é premiado no país todo. Mas grande parte do nosso país, inclusive aqui em Minas, né, norte de Minas, noroeste, para cima, as pessoas não têm acesso à água de qualidade. Então, como é que você vai pensar em oportunidade se a pessoa não tem acesso à água de qualidade? Complexo, né? E como sair dessa conta aí que não fecha, Luiz? Uai, eu acho difícil. Mexer nessa estrutura aí tão eu acho que tudo é possível, né? Acho que tem mudanças importantes. Então, acho, por exemplo, o Estado tem que ter um papel importante. Então, nós estamos falando aqui da CIUB, né, do desenvolvimento econômico. Se você não tem geração de emprego de qualidade, né, se você não tem, né, não paga bem os seus trabalhadores, você também não tem condição de sair um pouco disso. Se você, inclusive, restringe os direitos dos trabalhadores também, né? Então, essa questão passa por um investimento do Estado, fazer, de fato, um projeto nacional de desenvolvimento, né, que fomente empregos de qualidade. Não é emprego que vai durar sazonal. Né? Então, emprego de ponta. Então, a universidade tem um papel nisso, o Estado, a sociedade. Né? Mas, nesse processo, né, de mitigar essa desigualdade a partir dessa diferença de classe, eu acho que é fundamental a gente entender o nosso lugar nisso e fazer pressão, né, para que todas essas instituições se organizem para que a gente consiga, de fato, melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Né? E aí aqui não é defesa exclusiva dos trabalhadores, né? Porque eu acho que é a ponta que é mais fraca mesmo.
Mas eu acho que a saída é um pouco disso, né? Investimento, o Estado, a sociedade se organizando para isso. E aí, né, em última instância, né, para quem é do campo do marxismo como eu, é uma ideia de que os trabalhadores, né, consigam de fato, né, ser autônomos, né, decidir os seus próprios rumos, talvez seja também uma saída. Essa pode parecer mais utópica, né, mas é uma saída importante. Né, mas eu acho que passa um pouco por esses caminhos, né? Tanto o Estado, a sociedade, a gente pensar políticas públicas que promovam, né? Desde o saneamento, educação, saúde, tudo isso ajuda de fato, né, as pessoas a subirem, né? A se mobilizar, se mudar, vamos dizer assim, né, do lugar de classe social, né? É mais difícil, né? É devagar, como aponta, mas é uma perspectiva, né? E cada um manter ali a sua honestidade também, né? O seu trabalho também bem feito. Eu acho que isso é aquele negócio que a gente sempre fala, é de casa, né? Então Sim. você aprende com seus pais, com a sua família, né? Mas é isso, assim, né? Isso é fundamental, mas isso não é, infelizmente, o determinante numa sociedade muito desigual como é a nossa, né? Exatamente. Infelizmente. Então, para a gente partir para o encerramento, eu vou deixar um espaço aberto para você fazer a sua reflexão final sobre esse tema, né? Uma versão mais otimista também, porque esse negócio está difícil, mas a gente tenta buscar uma solução, né? Mas eu acho que é importante ter, né, já pensando nessa questão final, é importante ter esse apontamento crítico, Larissa, para a gente poder entender e compreender o mundo que a gente vive, né? Porque bombardeados, né, nós já somos, né, as notícias aí, as né? notícias, com falsas ilusões que nos vendem, né? As fake news. Mas nós temos que pensar, com as fake news, nós temos que pensar o seguinte, né? O mundo que eu vivo hoje, né, o mundo que eu herdei dos meus pais, dos meus avós, é óbvio que é muito melhor do que foi para trás, né? Eu, por exemplo, sou contra esse saudosismo do passado, né? É óbvio que hoje, né, eu tenho mais condições, né? Caso eu tenha filhos, né, os meus filhos terão mais condições do que eu tive, né? Então há, de fato, um desenvolvimento nesse processo. O problema é que eu tenho a sorte, né? E é sorte mesmo de viver numa região que é próspera, que é rica, né? Que eu tenho acesso a várias outras questões. Então, eu acho que é um pouco por aí, assim, né? Mas eu acho que pensando, jogando para frente nessa questão, eu acho que é isso, né? Se a gente tiver participação política, de fato, dos trabalhadores, das trabalhadoras, das classes sociais, entendendo seu papel, pressionando, inclusive, para que tenha política pública, eu acho que pode ser um caminho, né, de mitigar, de fato, essas desigualdades que ainda são muito presentes no nosso país. E ficar de olho também na política. Não, a política é fundamental, Com né? certeza. As classes sociais não dizem respeito só à economia, dizem muito respeito à política, né? Então, votar a partir dos seus interesses de classe é fundamental, né? Então, isso é um recado não só, né? Eu falando aqui, né, a gente está falando dos comerciantes, mas para os trabalhadores, né? Então, saber que vota, né? Tem a ver com esse lugar político que a classe trabalhadora, né, no geral, que é a maioria, né, tem que ocupar. Então, passa pela política fundamentalmente. Isso mesmo. Belo recado. Muito obrigada pela Obrigado, participação. é Aquela sempre análise. bom estar aqui. Virá mais vezes. Obrigado. Muito obrigada pela participação. E o nosso informativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima semana para você e até amanhã. Tchau, tchau.